Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo 7 portas de favor sendo abertas para a tua vida e para a tua família. Oramos o nome de Jesus também por toda pessoa, Senhor, que anda sobrecarregada, cansada, afadigada do trabalho, das lutas, das provações, que nesse momento essa pessoa receba um refrigério do Senhor, que a unção de Deus que quebra julgos, a unção de Deus que renova, que sustenta, a unção de Deus que nos levanta, que essa unção toque na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa e derrama da tua graça, derrama da tua Shekinah, Senhor, que a glória do Senhor entre nesse lugar, que a glória do Senhor entre nessa casa, que o favor do Senhor não falte para essa família. Oramos também para que todo tipo de perseguição, de inveja, de maldade e até mesmo palavras lançadas, Pai, palavras de derrota, palavras de maldição, palavras de contrariedade, palavras de oposição, cessem em nome de Jesus. Traga alívio, Pai, à alma dessa pessoa, que tudo aquilo que ela tem absorvido de negativo do redor dela, das pessoas próximas, até mesmo, Senhor, daquelas pessoas que se dizem amigas, mas que na verdade estão sugando o ânimo, sugando a energia dessa pessoa, que ela receba agora um fortalecimento do Senhor. Fortalece ela, Senhor. Capacita ela. Coloca a tua mão sobre ela no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor afaste as falsas amizades da nossa vida, da vida dos nossos filhos, que todo ambiente, Pai, todo ambiente tóxico, o Senhor nos dê discernimento espiritual e te pedimos, abençoe o ambiente da nossa casa, abençoe o ambiente do nosso trabalho, abençoe o ambiente da igreja que congregamos. Senhor, que a tua mão seja sobre nós, oramos em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, traga as boas oportunidades para a nossa vida, ajude-nos a reconhecer as boas oportunidades e afaste de nós, Pai, aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, aquilo que é atrapalho, aquilo que vem para perda, afaste da nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Libera do teu poder, libera do teu favor sobre essa pessoa e sobre todos da sua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Eu tenho uma palavra de Deus que vai ser um norte para você e eu tenho orado por pessoas com problemas de coluna. O Senhor tem me mostrado muito isso e Ele tem me dito para mim orar por isso. E se você conhece alguém aí com problema de coluna, eu quero liberar uma palavra porque eu sinto no meu espírito que eu preciso liberar essa palavra. O Senhor me disse há poucos dias atrás que eu precisava orar mais por isso. E às vezes, como a gente faz muitas orações, eu acabo esquecendo, mas hoje, antes de começar essa oração, o Senhor me lembrou disso. No final, eu quero fazer uma oração especial por aqueles que têm problema na coluna. Inclusive, quero que você mande para alguém que se acidentou, alguém que está com um problema na coluna. Você vai mandar essa oração para essa pessoa. No final, aqui, eu vou estar orando por isso, ok? Eu quero dar um testemunho da Ildenaura, o testemunho que nós recebemos. Ela escreveu assim: em novembro de 2024, o meu irmão foi diagnosticado com câncer agressivo na boca. Coloquei o nome dele nas orações e também compartilhei com ele. Disse que daria o testemunho para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Após a cirurgia, ele passou pelos tratamentos de químio e rádio e essa semana precisou fazer uma biópsia. E hoje o médico descartou a malignidade. Que Deus faça fluir e crescer cada vez mais este ministério. Obrigado. Glória a Deus infinitamente. Deus é fiel. Amém? A Ele toda a honra e glória. Jesus está vivo. Eu tenho dito aqui para vocês, Jesus está vivo. Eu estou dando esse testemunho
esses testemunhos que a gente dá toda semana, para que as pessoas vejam, que Deus é real. Infelizmente, tem muitos jovens que muitas vezes são submetidos a teorias, a pensamentos e acabam, descrendo do poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: o poder de Deus não é lógico, a fé não é uma coisa lógica, mas experimenta crer, porque há coisas que você tem que experimentar. De forma teórica, se eu disser para você, está quente aqui, bom, você vai acreditar na minha conversa, mas não está tão quente assim, não está tão quente. Ou seja, você tem que experimentar algumas coisas para saber realmente a intensidade de determinada coisa. Bem, a fé tem que ser experimentada. Você tem que experimentar. Até você que tem, batalhas na mente. Tem gente que tem batalha na mente em relação à fé. Você só vai vencer essa batalha na mente a partir do momento que você começar a sentir, experimentar, ver com seus olhos. Eu estou dando esses testemunhos aqui que a gente recebe no nosso ministério, de pessoas que acompanham as orações aqui. Isso é para você crer. Isso é para você entender que Deus faz milagres. Olha o testemunho da Sônia. Graça e paz. Na semana passada, o Senhor revelou sobre uma pessoa que tinha algo cravado no meio das costas e estava com muita dor na coluna. Eu tomei posse e fui curada. Estou sem dor e agora na oração da noite confirmo a minha cura. Graças a Deus. Obrigado pelas orações e pelas palavras proféticas. Deus o abençoe. Deus é um Deus que fala, é um Deus que cura. Ele é um Deus presente. Eu creio na sua presença. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu creio na presença de Deus. Eu creio na presença do Senhor. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Como saber que algo vem de Deus? Como saber que a direção que eu recebi é uma direção do Senhor? Como saber se a oportunidade que está se abrindo, ela é do Senhor para a minha vida? Como saber que esse chamado que eu estou recebendo é de Deus para a minha vida? Bem, primeira coisa, o que vem de Deus não rouba a sua alegria. O que vem de Deus não rouba a sua alegria. Porque podemos passar por provações, podemos enfrentar dias dificílimos, mas não pode tirar a nossa alegria. Porque um momento não significa o roubo da alegria. Podemos estar alegres mesmo vivendo um dia de luto. Porque a alegria, ela não é apenas, um sentimento de momento. A alegria é um sentimento permanente, é algo que está instalado em nós. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se algo vem de Deus para a minha vida, eu vou me manter alegre, apesar, da oposição. Agora, eu entrei por um caminho e eu estou triste, extremamente triste, e não é, porque eu perdi alguém ou porque algo que eu esperava não deu certo, mas é porque realmente, caminhando naquele caminho, me bateu a tristeza e roubou a alegria de mim. O que rouba a sua alegria é sinal de que não veio de Deus para a sua vida. Se vem de Deus, não vai pedir para você comprometer os seus princípios. O que vem de Deus. Eu não gosto quando, eu estou comprando alguma coisa, eu estou vendendo, estou fazendo algum negócio e as pessoas dizem assim para mim: você vai ter que falar tal coisa para não perder o negócio. Eu digo: desculpa, mas eu não posso falar. Eu não posso, então que eu perca o negócio. Mas eu não posso comprometer meus princípios. O que vem de Deus não me faz comprometer meus princípios. É que nem esses dias eu fui surpreendido com uma pergunta aí muito, muito feia. Me perguntaram se Deus dá direção para sair de um casamento e casar com outra pessoa. Aí
sabe? A pessoa dizia assim na pergunta: meu marido é bom para mim, ele é uma pessoa fiel, mas eu não sinto mais estar com ele. Bem, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Ele não trai, ele é uma boa pessoa para você. Aí tem gente que diz assim: não, mas tem que seguir o coração. Vai nessa. Tem muita gente que diz assim: segue o coração e depois se dá mal. Segue o coração e depois perde tudo que Deus te deu. Segue o coração e sai no caminho de mão dada com o diabo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Meu coração pode me enganar, o seu coração pode se enganar, mas Deus, Ele mostra para nós quando algo não vem dele, certo? Então, se faz você comprometer os seus princípios, não é de Deus. Pode ser a melhor pota, pode ser uma pota de ouro, ouro puro, não é de Deus. Pode estar, sabe, uma proposta milionária colocarem diante de você. Se faz você quebrar seus princípios, não vai. Esses dias fizeram uma proposta para mim a respeito de algo. Só que me levava a quebrar um princípio que eu não passo por cima desse princípio. E foi uma proposta boa, de muito recurso, sabe? Mas a partir do momento que me falaram que eu teria que quebrar um princípio, não pode quebrar nenhum princípio. Não pode quebrar nenhum princípio. Esse é o sinalizador para mim, não é a quantidade de dinheiro, é o sinalizador, não pode quebrar princípio. Certo? Então, não aceite algo que vai levar você a quebrar um princípio, que vai levar você a ir contra um projeto que Deus colocou. Se vem de Deus, não vai fazer você se sentir inseguro sobre a sua fé. Como assim? Tem certas coisas que aparecem no nosso caminho que tentam produzir em nós uma insegurança em relação à nossa fé. E se isso produz insegurança, se isso vai fazer você duvidar, se isso vai fazer você ir contra algo, sabe, que Deus já falou com você, não vá adiante nisso. Porque quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente tem que seguir o que Deus coloca. Independente das circunstâncias que a gente estiver enfrentando. Nós precisamos nos manter em Deus. Não deixe nada, sabe, deixar você dividido. O que divide a sua fé não vem de Deus. Então, seja um pensamento, seja uma teoria, seja o que for que coloca você em divisão, não vem de Deus isso para a sua vida. Se vem de Deus, nunca vai levar você ao pecado. Como eu disse, uma coisa que vem de Deus não te leva a quebrar princípio e não te leva ao pecado, a fazer uma coisa errada, a prejudicar o teu próximo, a, sabe, destruir teu casamento, destruir tua comunhão com Deus. O que vem de Deus não te leva por esse caminho. O que vem de Deus não vai fazer também você questionar o seu valor. Porque muitas vezes nós pensamos que o que estão nos dizendo, que aquilo ali é Deus falando conosco, mas, sabe, a partir do momento que faz você questionar o seu valor, de que você é um filho de Deus, de que você chegou até aqui pela graça de Deus e aquilo que vem a você está tentando, de alguma maneira, diminuir o seu valor, diz, não, você não é tão importante aqui, você não vem aqui para fazer tanto a diferença assim como você pensa. Ei, isso não vem de Deus para você. É o inimigo que está usando a boca daquela pessoa, isso não vem de Deus. Aí você começa a se questionar, puxa, mas será que eu estou na direção certa mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu ouvi certo mesmo? Ei, não deixa ninguém questionar o seu valor. Não deixa ninguém questionar o que Deus falou para você. Se vem de Deus, e aqui eu encerro, não vai roubar a sua paz. O que vem de Deus não rouba a nossa paz. Por isso, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Essa é a palavra para você hoje. Amém? O que vem de Deus não tira a tua paz. O que vem de Deus vai cooperar para o seu bem e nunca para o seu mal.
para o seu bem. Amém? Você entendeu agora? Já pôde aí identificar alguma situação que você diz, agora eu sei que isso não é de Deus para a minha vida. Muito bem. Glória a Deus. Amém? Eu quero pedir a você que está entrando agora aqui nessa oração, eu quero, no final agora, nós vamos declarar o Salmo 91, no final eu quero fazer uma oração por toda pessoa que está com um problema na coluna. Eu quero orar por você que está com problema na coluna, você que está com alguma dificuldade aí na sua coluna. Eu quero orar por você, eu senti de Deus, Deus me lembrou que eu precisava fazer essa oração e eu irei fazer essa oração hoje em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Também quero lhe convidar a conhecer esses livros aqui, ó. Unção do Rompedor, é o livro da minha esposa, fala de Davi, como Davi rompeu e como você pode romper também. Davi venceu gigantes, um menino que cuidava das ovelhas do pai e foi colocado no trono de Israel. E esse aqui é o meu livro Café com Jesus, extraordinário, tá? Esse livro aqui, você pode ser muito abençoado. Aqui está o versículo bíblico, as direções para a tua vida, aqui uma oração para você escrever a punho e aqui uma oração para você fazer comigo, certo? Esse livro aqui é um devocional, uma palavra para cada dia, vai enriquecer teu dia, vai enriquecer a tua semana, amém? Vai te abençoar muito, com direções poderosas, com instruções de sabedoria que vai te abençoar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também quero lembrar a todos os meus alunos da Academia Kindle que amanhã eu vou falar sobre a importância de você governar os céus espirituais da tua vida através da intercessão. E você que não é meu aluno ainda, eu convido você a se tornar nosso aluno na nossa escola online, que é a Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17, adquirir nossos livros e também ser participante da Academia Kindle Global. Também tenho um recado importante, domingo agora eu tenho uma palavra profética para liberar. Eu estarei liberando neste domingo essa palavra profética na igreja. O endereço da igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Espero ver todos vocês, vai ser um grande prazer. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? E se você está com problema de coluna, coloca aqui nos comentários, certo? Eu vou fazer uma oração especial por você. Lembrando que nós estamos nesse propósito, orando por 7 portas abertas. Amém? Orando pelo favor do Senhor, que o Senhor nos abra portas de favor. E é importante você não quebrar esse propósito. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Eu dei os testemunhos aqui para você a respeito do que Deus está fazendo. Então coloque a sua fé em Jesus. Amém? Amanhã, às 6 da manhã, vamos estar aqui em oração, crendo no que o Senhor tem nos falado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá vitória agora a cada pessoa que está orando junto comigo. E nós oramos pedindo ao Senhor, abra-nos 7 portas de favor. Libera o teu poder, Pai. Libera o teu sobrenatural na nossa vida, na nossa casa. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos o teu favor, Pai. Pedimos a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Que seja quebrado agora todo tipo de influência do mal
na vida dessa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que tem se atravessado no caminho dela, tudo aquilo que tem se metido no caminho dela para atrapalhá-la, que isso cesse agora em nome de Jesus. Senhor, Tu tens me conduzido em oração para repreender todo tipo de oposição espiritual. Eu tenho visto muito isso, Pai, e eu te peço, tudo aquilo que tem se oposto, Senhor, a essa pessoa, todo espírito de contrariedade, de inveja, toda obra de maldade contra a família, Pai, toda obra maligna invocada, Senhor, nós quebramos agora. No mundo espiritual, desfazemos todo tipo de ação contrária e declaramos por terra. Tudo aquilo, Senhor, que pode estar sendo planejado pelo inimigo contra essa casa, está por terra em nome de Jesus. O Senhor cobre a nossa vida, o Senhor cobre a nossa retaguarda, não estamos sozinhos, os anjos de Deus estão batalhando em nosso favor, o sangue de Jesus Cristo cobre a nossa vida e tudo aquilo que envolve o nosso nome. Te pedimos a Tua bênção, Tua proteção, Jesus. A Tua proteção, Jesus. Clamamos o nome de Jesus aqui nessa oração. E eu oro também por todo aquele que está enfermo, na sua saúde, no seu corpo físico, na sua coluna. E oramos pela saúde total e completa. Oramos pela restauração dessa coluna. A restauração do alto da cabeça até o cóccix. Senhor, Tu és Deus que cura. Tu és Deus que restaura. Toque com o Teu poder, Jesus. Que a vida de Deus toque agora. Que a cura que o Senhor tem, toque na vida dessa pessoa, que ela seja curada, que ela seja abençoada, no nome de Jesus Cristo. Dá, Senhor, do Teu toque, dá da Tua vida. Toda pessoa, Pai, que está angustiada, que está aflita, que está com aperto no peito, está com angústia, que ela seja livre agora, no nome e no poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Que a paz, a graça, a prosperidade do nosso Deus e a salvação dele esteja na tua vida. E lembrando que estamos orando também para que o Senhor abra a porta da salvação, para que todos da nossa casa conheçam a Jesus e andem com Jesus. Até mais e que Deus abençoe a todos. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total na nossa vida, casa, família, negócios, projetos, que a mão do Senhor esteja à nossa frente, nos guiando, abençoando, tirando do nosso caminho aquilo que não é bom, aquilo que for distração, aquilo que for perda, tira do nosso caminho, Senhor, e coloca no nosso caminho o que o Senhor tem. Coloca teus projetos, teu propósito, teu destino, Pai, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, fortaleça o coração de cada pessoa que tem enfrentado desafios, lutas, tristezas, que o Senhor possa dar ânimo novo para essa pessoa. Tira agora, Senhor, todo o peso espiritual dessa casa, desse ambiente, da vida dessa pessoa, todo o fardo que ela está carregando. Que Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa palavra, Senhor, venha se cumprir na íntegra neste momento. Jesus Cristo dá alívio, seja livre agora. Em o nome de Jesus Cristo, seja livre todo aquele que está nessa oração buscando Jesus, que receba um alívio sobrenatural, receba um toque divino, receba um renovo do Senhor, e que o Senhor venha recompor as tuas forças, renovar o teu ânimo, tua alegria, tua força, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que o Senhor, neste momento, nos dê vitória sobre coisas que não vemos, sobre batalhas que estamos tendo no espiritual, resistências espirituais. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos por terra toda ação contrária. Declaramos por terra tudo aquilo que vem como bloqueio, tudo aquilo que vem como resistência, tudo que vem como afronta na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o Senhor restaure casamentos, restaure famílias,
restaure lares, em o nome de Jesus, filhos que não estão falando mais com pais. Eu oro pela restauração dos relacionamentos dentro de casa, do filho com o pai, do pai com o filho, do marido com a mulher, da mulher com o marido. Senhor, que este lar seja visitado pelo Teu poder. Também oramos por um avivamento dentro dessa casa, haja salvação nessa família. Em o nome de Jesus Cristo, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus, que toda amarra espiritual que prende pessoas nos vícios, prende pessoas em lugares de trevas, que essa pessoa seja livre agora, que a luz de Jesus Cristo toque nessa vida, a luz de Jesus Cristo toque nessa casa. Traga, Senhor, transformação neste lugar. Traga mudança, Senhor, mudança de realidade na vida dessa pessoa e que a Tua palavra se cumpra, Pai. Atos 16. E será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, essa é promessa sobre essa família, é promessa sobre esse lar. Também oramos, Jesus, para que o Senhor traga um quebrantamento para o nosso coração. Tira todo orgulho da gente, tira tudo aquilo que não te agrada, tira, Senhor, os bloqueios do nosso coração, para que possamos estar rendidos à Tua voz, rendidos à Tua vontade, cada dia mais, Jesus. Coloca em nós a Tua alegria, coloca em nós a Tua força, coloca em nós a Tua paz, coloca em nós um ânimo novo, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder começar esta oração da noite aqui junto com você, na presença do nosso Deus. Eu quero começar essa oração compartilhando um testemunho do que Deus tem feito, das maravilhas do Senhor. O Ernesto, ele mandou o seguinte testemunho: todas as manhãs eu tenho estado nas orações e Deus tem feito milagres em minha vida. Graças a Deus eu fui curado da psoríase. Agradeço pelas tuas orações e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Eu também fiquei feliz que ontem uma mulher me testemunhou a cura do câncer. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Não há impossíveis para Ele. Creia no poder de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Mateus capítulo 9. Preste atenção nessa palavra, Mateus 9:9. E diz assim: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Eu li muitas vezes essa passagem na minha adolescência e eu sempre me perguntava o que fez um homem publicano, ganhava um bom dinheiro como publicano, ele não conhecia Jesus. Jesus chega no lugar que ele estava trabalhando e diz para ele: segue-me. Ele então larga os seus instrumentos de trabalho, levanta da sua cadeira, da sua mesa e segue após Jesus. Isso para mim sempre foi intrigante, mas eu tenho compreendido que quando Jesus Ele nos chama, não importa o que está nos segurando, tudo aquilo que está entre nós e o Senhor é removido. Quando Jesus chamou Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro, nada ficou entre Lázaro e Jesus. A pedra foi removida, a morte teve que se retirar, porque Jesus chamou. Quando você recebe um chamado de Deus verdadeiro, quando o chamado de Deus na tua vida, ele vem até você, ele chega a você, não importa, sabe, o quão você está envolvido numa situação errada, ou num lugar errado, num propósito errado, numa direção errada. Quando Deus te chama, quando há o chamado de Deus, se você está buscando se encontrar com Deus, se você está buscando agradar a Deus, se você está buscando uma resposta de Deus, tudo aquilo que está entre você e Jesus é removido. É por isso que o chamado é algo tão forte, é algo tão poderoso. Uma pessoa pode estar num caminho errado, um caminho de pecado,
um caminho, sabe, de erro, ela pode estar vivendo coisas totalmente fora do propósito de Deus, que se o chamado de Jesus vier a essa pessoa, nada mais pode segurá-la. Ela vem, a voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus arranca completamente tudo aquilo que está entre você e Jesus. Até mesmo nós vemos quando pessoas estão com doenças terminais e elas ouvem o chamado de Deus, a doença terminal não consegue mais manter ela. A doença terminal não consegue segurar ela. E sabe por quê? Porque quando Jesus chama alguém, é algo tão poderoso, é algo tão incrível, que a pessoa não vê mais sentido em nada daquilo que estava segurando ela antes. E sabe por quê que nada pode nos segurar quando Deus nos chama? É porque nós conhecemos a voz dele. A Bíblia diz que antes de nós virmos a este mundo, Deus já nos conhecia. Deus já tinha planos para nós. Deus já tinha projeto para a nossa vida. Foi o que ele disse para Jeremias: antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu já tinha te separado para você ser um profeta. Sabe, a voz de Deus é familiar para nós. Quando ouvirmos a voz de Deus, não importa o que estiver nos segurando, não importa o pecado que estiver querendo nos abraçar, o desejo da carne que quiser nos travar, a voz de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão familiar para nós, que ela nos tira de qualquer lugar de perdição, de qualquer lugar de destruição. Por mais que você esteja num lamaçal, como a Bíblia diz, do pecado, a voz de Deus te tira desse lugar. É por isso que nós precisamos ouvir a Deus. Sempre que ouvirmos Jesus, algo irá mudar na nossa vida. Sempre que ouvirmos Jesus, o que está bloqueando o nosso caminho até Ele é removido. A voz de Jesus é poderosa. É por isso que você tem que ouvir a Deus. A voz de Deus, ela vai tirar tudo aquilo que está impedindo você de se encontrar com Ele. Quando Jesus chegou no barco de Pedro e o Senhor disse para ele que daquele momento em diante ele iria ser pescador de homens, o chamado de Jesus fez Pedro largar o barco, fez Pedro largar a empresa, fez Pedro largar as redes e tudo aquilo que aparentemente prendia Pedro. Quando você tem um chamado de Deus, nada mais pode te segurar. Foi o que aconteceu com Mateus aqui, em Mateus capítulo 9. Jesus chama ele e por mais que ele estivesse envolvido naquele trabalho, por mais que aquele trabalho era lucrativo, o chamado de Deus tirou ele do lugar que ele estava. É por isso que quando você ouve a voz de Deus, quando você consegue ouvir a Deus, Deus te tira daqueles lugares de prisão, daqueles lugares de dificuldade. Nada mais pode ficar no seu caminho, nada mais pode prender você. E se você clamar, se você disser, Jesus, fala comigo, a voz dele virá até você. E essa voz é transformadora. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quando você ouve a voz de Deus, tudo em você ouve Ele. Quando você vai no mar e você ouve o barulho das águas, das ondas, o barulho do mar é muito forte, é muito alto, sabe? Toma conta, o acústico, sabe? O som das águas é muito alto, é um barulho alto. Por quê? Porque enche o ambiente, enche o lugar, enche a atmosfera. Quando você ouvir a voz de Deus, o efeito sonoro que aquela voz produzirá em você vai preencher cada pedacinho do seu ser, vai preencher toda a sua alma. É por isso que as pessoas perguntam, por que você é crente? Por que você vai na igreja? Por que você serve a Deus? Bem, porque a voz dele trouxe plenitude na minha vida. A voz dele completou cada espaço da minha alma. A voz de Jesus preencheu todo o meu ser. É por isso que eu amo ouvir a Deus. Porque toda vez que eu amo a Deus, meus problemas são resolvidos.
toda vez que eu amo a Deus, sabe, todo sentimento de dúvida, todo medo, toda desesperança, todas as outras vozes se calam, porque a voz dele entra em todo o meu ser. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. O que você está buscando, o que você tem perseguido a vida inteira, se você ouvir a voz de Jesus, você vai ser preenchido. A alegria vai vir a você, a paz vai entrar na sua vida e você viverá o destino que Deus tem para a sua vida. Por isso que quando você ouve a voz de Jesus, você não quer mais, sabe, estar envolvido com qualquer outra coisa aqui desse mundo. Quantas vezes, sabe, nos meus pensamentos ou nas decisões, eu quis fazer uma coisa contrária à vontade de Deus, contrária ao propósito. Às vezes não era nenhuma coisa ilícita, uma coisa lícita. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus, Jesus arrancou tudo aquilo de dentro de mim, porque a voz dele substitui as outras vozes de dentro de você. Sabe, ele consegue solucionar os problemas dentro de você. Ele consegue aquietar as outras vozes dentro de você. E a voz dele lhe dá segurança, a voz dele lhe dá paz, a voz dele lhe dá alegria, a voz dele faz você sonhar de novo. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. E vamos ter também um especial de Páscoa. Vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E 15 minutos antes do culto começar, nós vamos orar pelos doentes. Certo? É uma missão que Deus me deu, de orar pelos enfermos, de colocar os enfermos diante de Deus. E é isso que nós faremos. Nesse domingo nós vamos ungir com óleo os doentes e vamos impor as mãos sobre eles, vamos orar e cremos no milagre. Se você quer ouvir a voz de Deus, amanhã é o dia para você receber uma resposta de Deus. Saia da onde você estiver, viaje, venha para cá, venha estar com a gente nesse domingo às 9 horas da manhã. Tá bom? Eu vou começar a transmitir lá por 9 e pouco, 9h15, 9h20, certo? Você também pode assistir, mas quem puder estar presencialmente, se Deus se tocar de estar presencialmente, venha. Vai ser uma grande bênção. Também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quindo Global. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir direto no meu site ou acessar por esse link que está aí embaixo. Tenho certeza que se você se tornar nosso aluno na Academia Quindo Global, você vai se aprofundar muito na voz de Deus. Você vai aprender muito sobre a voz de Deus. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer. Bom, agora terça-feira nós vamos largar um podcast incrível que fala sobre o apostólico e o profético. Qual que é a relação entre o apostólico e o profético? Você vai amar esse podcast. É exclusivo para quem é aluno da academia. Não fica de fora. Te espero, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa o teu like, tá bom? Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar agora com 7 pessoas, faça isso agora. Amém? Não te custa nada. Abençoe alguém. Faça o bem por alguém. Encerre o dia fazendo bem por alguém, compartilhando essa oração com pelo menos 7 pessoas. Amém? Então manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Deus vai te abençoar e vai te recompensar poderosamente. E aqueles que já compartilharam, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque logo, logo nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Eu creio em milagres, certo? Você já ouviu 2 testemunhos aqui. Isso significa que se você está doente ou está precisando de uma intervenção de Deus na tua vida por uma situação especial, muitas mães têm me pedido oração pelos filhos, muitos casamentos têm me pedido oração também. Então, coloca aqui nos comentários tua necessidade. Amém? Não precisa colocar teu nome nem nada, só coloca o que você está passando, como se fosse uma mensagem para o céu. Amém? Como se fosse uma mensagem para o céu. Escreve aí o que você está passando, o teu desafio, o que você tem chorado, o que você não está conseguindo vencer. Seja honesto com Deus, seja sincero e vamos levantar um clamor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está aqui nessa oração. Estamos, Pai, orando por transformação de vida. E a minha oração agora é para que um milagre aconteça. Vidas sejam transformadas. Eu apresento cada pedido de oração a Ti. E eu peço um milagre. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço um milagre. Me levanto agora contra toda ação maligna que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. E no nome de Jesus Cristo eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você. Que toda obra do mal cesse, que toda artimanha do inimigo seja desfeita, que todo laço do inimigo não prospere e que essa vida seja tocada pelo poder de Deus. Senhor, tira do caminho dessa pessoa o que vem para atrapalhar, os atravessadores do inferno. Eu cancelo agora toda obra do mal e eu te peço, Pai, a Tua proteção. Guarda a entrada e a saída de cada um dos Teus filhos. Livra eles de todo mal. Livra eles do laço, livra eles da maldade, livra eles do engano. Senhor, que todo tipo de encantamento do inferno, todo tipo de obra do mal seja desfeita no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória na sua casa, na sua família, nos seus projetos, sonhos. Que seja quebrado, Pai, todo tipo de investimento das trevas contra a vida dessa pessoa. Caia por terra a arma forjada, preparada contra ela, sua família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Guarde ela, Pai, sua casa, sua família. Guarde a sua entrada, guarde a sua saída, guarde os seus projetos, seus sonhos, seus filhos e tudo que estiver ligado a ela. Oro, Pai, em nome de Jesus, para que a enfermidade renda-se a Jesus. Eu digo a toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Uma pessoa que está com dores nas pernas, nos braços, nas costas, nos ouvidos, com zumbido nos ouvidos, eu declaro saúde agora. Câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Traga paz para a alma dessa pessoa. Tira, Senhor, tudo aquilo que deprime ela, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que angustia ela. Tira tudo aquilo que é opressão espiritual, tudo aquilo que foi mandado contra ela, em nome de Jesus. E traga sobre a vida dela, Pai, um renovo, um refrigério, que a unção de Deus, que quebra julgos, que quebra muralhas, que despedaça julgos, que essa unção toque na vida dessas pessoas, Pai. Toque-os, Jesus, com Teu poder. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Amém e amém. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, diga comigo assim: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti.
perdoa meus pecados e salva eu e a minha casa. Diga assim: Jesus, salva eu e a minha casa. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser, orando e buscando a presença de Deus. E às 9 da manhã, se você puder estar presencialmente, esteja. Você vai ver que incrível o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.